Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Hangar VIP da Faculdade Inspirar. Eu sou a professora Adriana Mitieida, sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, mestre em engenharia biomédica e sou responsável técnica e consultora técnica de uma distribuidora de equipamentos para a área da saúde. Atuo na área da estética já há mais de 23 anos, sou professora de pós-graduação e de alguns cursos livres. O tema da nossa aula é sobre eletrotermofototerapia voltado para a área da estética. Os principais objetivos da nossa aula seriam conceituar alguns recursos mais utilizados, apresentar esses recursos e qual a aplicabilidade deles dentro da área da estética. Antes da gente iniciar com os recursos propriamente ditos, é importante a gente relembrar alguns conceitos que como esses recursos podem atuar, né, e conseguem atuar dentro dos nossos tecidos, né? Todas as nossas células biológicas, elas conduzem corrente elétrica, por isso que nós conseguimos atuar através de recursos de correntes elétricas nos nossos tecidos. Essa facilidade, né, essa ação que as nossas células têm em produzir corrente elétrica é denominada de bioeletricidade. Essa bioeletricidade, ela é encontrada em todas as nossas células, desde os nossos nervos, músculos, na pele, que é o nosso maior órgão, e na estética, onde a gente mais vai utilizar essa bioeletricidade. Toda a corrente elétrica, né, todo recurso que é voltado para tratamentos, né, dos nossos tecidos ou reabilitação dos nossos tecidos, é o que a gente chama de eletroterapia. Então, a eletroterapia é um recurso da fisioterapia que utiliza basicamente correntes elétricas para reabilitar todos os tipos de tecidos. As principais indicações da eletroterapia, elas se enquadram dentro dos quadros de analgesia, redução de processos inflamatórios, melhorar a circulação tanto sanguínea quanto linfática, fortalecimento muscular e cicatrização. Esses conceitos básicos, né, da eletroterapia, eles auxiliam muito e vão potencializar muitos tratamentos, né, nas disfunções estéticas. Bom, a corrente elétrica, né, que é o principal recurso utilizado na eletroterapia, ele precisa ter esse movimento, né, desse fluxo elétrico dentro dos nossos tecidos. Nós utilizamos eletrodos que são colocados sobre a pele. Esses eletrodos podem ser de diversos tipos e formas, de acordo com o recurso a ser utilizado, e eles têm como principal objetivo conduzir corrente elétrica. Então, eles vão passar por um polo positivo ou negativo. Isso varia muito de equipamento, né, para outro, em termos de sentido, né, de polarização, né, se é do polo positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Isso vai depender muito do recurso que vai ser utilizado, mas basicamente nós precisamos sempre de dois polos, positivo e negativo, por isso os eletrodos a serem utilizados sempre vão ser bipolares, bipolos, dipolos, né? E esses eletrodos serão colocados sobre a pele e aí através, né, dos parâmetros utilizados nos equipamentos, esse fluxo de corrente ele vai passar por dentro do tecido e vai agir e fazer as funções biológicas que a gente espera de acordo com cada recurso dentro da eletroterapia. A eletroterapia, né, dentro desse fluxo de corrente elétrica, ela é dividida em recursos de baixa frequência, aqueles que atingem até 1000 Hz de frequência, correntes de média frequência, que vão de 1000 até 10.000 Hz, e as correntes de alta frequência, que são superiores a 100.000 Hz. A frequência nada mais é do que a velocidade, né, com que esse recurso, essa corrente elétrica vai ser gerada para os nossos tecidos. E dentro dessa classificação, nós vamos enquadrar os recursos da eletroterapia que serão utilizados. Então, nós temos recursos de baixa, né, principalmente aqueles como o FES, o MENS, o TENS. A média frequência é bastante utilizada para contração muscular, então as correntes russa, corrente alce, e as correntes de alta frequência a gente pode enquadrar aí dentro dos recursos como ultrassom e a radiofrequência. Na fisioterapia a gente usa muito ondas curtas, que são recursos aí voltados
de alta frequência, né, voltados para geração de calor. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada recurso para vocês entenderem. A MENS, né, a microcorrente, ela está dentro da classificação, né, da frequência de recursos de baixa frequência. A MENS, a microcorrente, ela pode ser considerada uma corrente mais compatível ao tecido humano, né, ao tecido biológico, né, vamos dizer assim, por conta da bioeletricidade. Ela é a frequência, né, a frequência dessa corrente, ela é muito compatível com a nossa corrente elétrica fisiológica. Então, qualquer alteração fisiológica, né, celular que nós temos, a microcorrente é a corrente mais compatível, é a mais similar, mais próxima a essa corrente elétrica que nós possuímos fisiologicamente, por conta dessa bioeletricidade. A microcorrente, ela tem uma ação a nível celular. Então, o paciente, quando recebe esta corrente, ele praticamente não sente nada, né? A gente tem uma ação subsensorial. Então, às vezes, o paciente coloca a corrente e fica esperando aquele choquinho. Com a MENS, isso não acontece, porque ela atua basicamente a nível celular e numa frequência muito baixinha. Então, ela é muito compatível com o que a gente tem na fisiologia. Nós não sentimos, né, a corrente elétrica passando no nosso corpo. Então, por isso que a MENS, ela é considerada uma corrente funcional, né? Porque ela é uma corrente mais compatível com a bioeletricidade fisiológica. A principal função da microcorrente é reconstituir as fontes energéticas das células, ou seja, normalizar, reequilibrar qualquer tipo de alteração que nós tenhamos dentro dos tecidos biológicos. Quando a gente falou da bioeletricidade, a gente fala que a bioeletricidade, ela funciona, né? Tem as funções, as células têm as suas funções e ela funciona normalmente. Quando a gente tem qualquer tipo de lesão, né? Um trauma, um processo inflamatório ou uma lesão, um trauma que a gente provoca, né? A microcorrente é o recurso que vai normalizar todos esses tecidos, ou seja, vai estimular, né, a recuperação deste tecido o mais rápido possível, o mais fisiológico, o mais funcional possível. Então, a microcorrente, ela, quando a gente coloca elas nos nossos tecidos, ela tem como principal efeito, né, aumentar a produção de ATP em até 500%. Então, aquela célula que estava com déficit, né, com uma falta de metabolismo baixa, de acordo por conta das lesões e dos traumas, quando a gente coloca a microcorrente, ela aumenta a produção dessa energia celular, fazendo com que essa célula volte a funcionar e funcione o mais rápido possível. Tem como função também aumentar a síntese de proteínas, acelerar o transporte de oxigênio, eliminando resíduos metabólicos, principalmente aqueles produzidos, né, por conta dos radicais livres, acelera o restabelecimento do tecido. Então, a gente tem uma cicatrização muito mais rápida e otimizada quando colocada a microcorrente, aumenta muito a vascularização e aumenta a síntese de colágeno. A microcorrente, ela vai atuar basicamente no restabelecimento dos tecidos, no restabelecimento de todas as funções celulares. Então, quando eu tenho uma lesão, não preciso ser uma lesão de trauma, né, que acaba tirando a integridade dessa pele, mas o próprio processo de envelhecimento, algumas alterações que a gente tenha na função celular que esteja alterando esse tecido, a microcorrente, ela vai restabelecer. Como é que ela atua dentro dos nossos tecidos? Basicamente, a gente coloca o eletrodo no tecido, na pele, na área em que nós queremos restabelecer a função dessas células. Quando a corrente elétrica passa por essas células, ela vai repolarizar as membranas. Muitas vezes, por conta do trauma e da lesão, essas células, essas membranas acabaram se despolarizando. Então, ela vai repolarizar essas membranas, vai dar energia para que essas células voltem a funcionar naturalmente e vai produzir ATP, né? Vai aumentar a energia. Aumentando a energia, essa célula volta a ter função. E aí, com ela funcionando normalmente, ela vai restabelecer este tecido mais rapidamente, né?
A microcorrente, ela tem duas formas de aplicação. A gente aplica ela com eletrodos móveis, que são essas duas canetas, e os eletrodos fixos. Os eletrodos móveis, ele possibilita a gente trabalhar associando como se fossem movimentos de terapia manual. Então, a gente pode fazer drenagem, as próprias massagens, mobilização de tecidos com as canetas, né? A gente tem canetas tanto faciais quanto corporais, que podem ser utilizadas em pequenas e grandes áreas. Já a utilização dos eletrodos fixos, eles são eletrodos utilizados para concentração de energia. Então, geralmente a gente usa em feridas, onde a gente tem lesões, né, com perda, né, de integridade da pele, aonde a gente queira restabelecer mais rapidamente. Então, a gente concentra mais essa energia, essas frequências baixas e fisiológicas para restabelecer este tecido mais rapidamente. Então, a gente utiliza esses dois tipos de eletrodos. Bom, outra corrente utilizada na eletroterapia, que vai auxiliar também na restauração das disfunções estéticas, são as correntes de média frequência, né, que são as correntes russa, corrente Alce, mais conhecidas aí nos equipamentos que nós temos hoje no mercado. Essas correntes, elas produzem uma corrente elétrica de média frequência para estimular a musculatura. Então, a frequência utilizada nessas correntes é aquela corrente que consegue ultrapassar a barreira da epiderme, inclusive da gordura, e chegar até a nível muscular e fazendo uma contração muscular mais efetiva. Dentro dos estímulos das correntes de média frequência, nós podemos ter 3 níveis de estímulos. O estímulo sensorial, o motor e o doloroso. Então, com essas mesmas correntes, a gente consegue trabalhar desde os estímulos de drenagem linfática, analgesia, e o estímulo propriamente de contração muscular, né? Então, tem alguns recursos, né, dessas correntes que podem ser utilizados também a nível sensorial para a mobilização de tecido adiposo, de gordura. Então, essas correntes, elas têm uma ampla, né, aplicabilidade dentro da área da estética. A corrente russa, né, ou a corrente Alce, as correntes de média frequência, elas conseguem ativar a musculatura através do estímulo dado a nível sensorial, por conta dos eletrodos que são colocados diretamente sobre a pele. Essa corrente elétrica, ela vai despolarizar as membranas nervosas e vão ativar os potenciais de ação dos motoneurônios, dos neurônios motores. E como resposta dessa via, né, que vai lá a nível do sistema nervoso central, é a contração muscular. As correntes de eletroestimulação, elas conseguem atuar no estímulo, né, de praticamente todas as unidades motoras simultaneamente. Ela não pode ser considerada uma substituição da atividade física, porém, ela ajuda o paciente a recrutar o maior número de fibras quando existe uma atrofia muscular, uma hipotonia muscular significativa. Então, ela aumenta muito a força e acaba melhorando o condicionamento, até inclusive para uma atividade física de alta performance. A corrente russa, né, a corrente Alce, elas precisam de alguns parâmetros, né, que vão ser utilizados na montagem da corrente para que ela seja passada, conduzida até a nível do músculo, né? Nós temos aí uma rampa, que a gente fala uma rampa, né, de estímulo, que seria um tempo de subida, que seria o tempo para que essa corrente parta do zero até o seu pico de contração, né, que seria a fase de manutenção, a fase do tempo de on, e depois uma fase de início para o relaxamento, como se fosse a fase do relaxamento desta musculatura. Então, essa rampa, ela simula muito o nosso movimento, o movimento cinético dos nossos músculos. Então, o tempo de subida é o tempo como se eu estivesse fazendo a contração muscular. A hora de eu manter, a hora do tempo de on, é o tempo que eu vou sustentar esta contração muscular. E a descida é o tempo que eu vou relaxar este músculo. Aí eu tenho o tempo do repouso, que é o tempo do descanso, até o próximo estímulo. Então, ela simula muitos movimentos do exercício ativo convencional, né? Então, ela ajuda a potencializar todos esses nossos recursos.
Esses tempos, né, de subida, de manutenção, tempo de descida e tempo de repouso, eles variam muito de acordo com o objetivo, né? Então a gente precisa entender a musculatura, a fase, né, em que essa musculatura se encontra, né, a saber avaliar essa musculatura, para que a gente consiga realmente fazer com que essa corrente auxilie nos tratamentos, principalmente do aumento de força, né? Porque com esses aparelhos, como a gente recruta um número grande de fibras musculares, se a gente não montar esta rampa adequadamente, a gente pode causar fadiga muscular, né? Assim como o exercício fadiga, a gente consegue fadigar, com a eletroestimulação também pode ocorrer a fadiga. Então, esses tempos, eles são estudados de acordo com o objetivo de tratamento. Bom, outra corrente que a gente utiliza, né, mas agora onde a gente já não mais utiliza a ação da contração muscular, e sim o uso da corrente elétrica para produzir um outro efeito, né, seria o ultrassom. O ultrassom, ele utiliza a corrente elétrica passando pelos transdutores para mobilizar, né, movimentar um cristal piezoelétrico, que é uma cerâmica que se encontra dentro dos transdutores. E esse cristal piezoelétrico, ele vai fazer um movimento, ele vai se dilatar e vai relaxar, ele dilata e relaxa. Esse movimento, né, de dilatação, ele vai formar estas ondas sonoras. E essas ondas sonoras, quando absorvidas pelos nossos tecidos, elas produzem estímulos terapêuticos e fisiológicos, né? Então, esse ultrassom, a gente pode considerar que é uma transformação, né, da corrente elétrica, né, de uma onda elétrica numa onda mecânica. A gente já tem efeitos mecânicos nos nossos tecidos gerados através de uma corrente elétrica. Basicamente, o ultrassom na área da estética, ele é voltado para tratamentos de remodelação corporal e tratamentos de celulite, né, e de gordura localizada. Nós temos hoje, dentro da área da estética, diversos tipos de ultrassom. Desde aquele ultrassom, né, convencional, usado na reabilitação, aquele da fisioterapia, que é um ultrassom menor, até os equipamentos mais sofisticados, né, hoje com uma tecnologia mais avançada. Então, nós conseguimos trabalhar na estética com esse ultrassom convencional, de pequena era, menor potência. Hoje nós já temos alguns outros equipamentos que trazem equipamentos de ultrassom de grandes eras para trabalhar áreas maiores, já que na estética a gente trabalha muito com grandes áreas, então os recursos também foram aprimorando essa questão de área de tratamento, otimizando um pouquinho mais tanto o nosso tempo quanto também os resultados, né, provocados dos efeitos das ondas sonoras nos nossos tecidos. Então, nós temos aí um outro tipo de ultrassom que utiliza também a terapia combinada, então ele tem um grande era e pode ser associado também a correntes elétricas, né? Essas correntes elétricas que possuem nesses equipamentos são correntes tanto de eletroestimulação quanto correntes que vão ser usadas para aumentar a permeação de princípios ativos, para potencializar os resultados, e correntes também de baixa frequência, que são aquelas correntes que eu já mencionei, né, a microcorrente, correntes high volts, que vão auxiliar aí nos processos de cicatrização. Outro equipamento de ultrassom que existe também na área da estética é a ultracavitação, né, que é um equipamento de baixa frequência que atua basicamente em tecido adiposo, em gordura localizada de grandes espessuras. Outro ultrassom que é utilizado também para gordura é o ultrassom micro e macro focado, né? O microfocado, ele tem uma aplicação mais facial e o macrofocado tem uma aplicação mais corporal, voltado para gordura, né? O ultrassom microfocado na face, ele tem uma característica, né, de não gerar lesão, apenas de estimular, né, um aumento de temperatura localizado e fazer uma coagulação desses tecidos, dessas fibras elásticas, podendo chegar inclusive a nível muscular, né? Então a gente consegue fazer um efeito lifting por conta desse aumento de temperatura pontual. E ainda tem o último recurso, que também não é um ultrassom, mas é uma onda sonora também, que é muito utilizada, que são as ondas de choque. As ondas de choque muito utilizadas na reabilitação
Na área da estética, ela também tem uma aplicabilidade bastante extensa, principalmente nos tratamentos de celulite e gordura localizada, né? Tem alguns estudos já mostrando a aplicabilidade dessas ondas nos processos também de cicatrização. Então, esses são os recursos de ondas sonoras que nós utilizamos na área da estética. A escolha do ultrassom, ela vai depender diretamente aí da frequência que eu vou trabalhar de ultrassom. Então, nós temos recursos de ultrassom de altas frequências, de 3, 5, 7, 10 MHz, e equipamentos de ultrassom aí de 1 MHz, 80 kHz, 40 kHz. O que vai diferenciar essa frequência, né? Seria a profundidade. Então, quanto menor for a frequência, mais profundo eu vou atingir essas ondas sonoras. Quanto maior a frequência, mais superficial. Então, como eu comentei que existem recursos que trabalham tanto face quanto gordura, nós vamos optar com os equipamentos de maiores frequências para trabalhar facial e menores frequências para trabalhar com o corporal, né? Dentro do corporal, essas diferenças de frequências que existem nos equipamentos, elas servem basicamente para a gente mensurar a espessura do tecido adiposo, né? Que é a profundidade que nós vamos atingir com o ultrassom. O objetivo dessa profundidade é apenas atingir camadas de gordura maiores, né? A gente não tem o objetivo de atingir músculo e nem osso com o ultrassom, tá? Então, a gente usa esses aparelhos de diferentes frequências para trabalhar com camadas de gorduras diferentes, né? Por isso que hoje existem no mercado diferentes tipos de equipamentos de ultrassom. Bom, esse ultrassom, quando absorvido, né, dependente da sua profundidade, ele vai estimular um efeito, né, que nós chamamos de cavitação. Essa cavitação nada mais é do que formação de microbolhas provocadas por aquela oscilação do cristal piezoelétrico que eu comentei lá no início pelo transdutor. Essa cavitação, ela forma essas microbolhas, faz essa agitação molecular e dependendo, né, do tipo de equipamento, nós podemos ter dois tipos de cavitações, né? Uma cavitação estável, que é aquela onde a gente só tem a mobilização dos nossos tecidos, o estímulo, o aumento circulatório, um aumento de temperatura não muito significativo, onde a gente não vai gerar nenhum tipo de lesão, né? A gente só vai fazer estímulos, reparação e mobilização de tecidos. Já a cavitação instável é aquela em que eu promovo uma movimentação desses tecidos, dessas microbolhas, com uma intensidade muito maior, gerando, né, basicamente um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura, ele pode causar uma lesão, principalmente no meu adipócito, que é o objetivo do ultrassom, atingir tecido adiposo, né, a célula de gordura, que é o adipócito. Esse adipócito, ele vai sofrer uma lesão, podendo ser tanto a nível de apoptose, né, ou de necrose, mas esse adipócito ele morre, né? Então a gente sofre um processo inflamatório e aí esse adipócito lesionado, ele é fagocitado e eliminado do tecido. Então nós temos diferentes tipos de equipamentos de ultrassom que conseguem fazer essa mobilização de tecidos, tanto para estímulos quanto também para lesão, né? Então esses são os principais efeitos que o ultrassom pode causar nos nossos tecidos. Então, esse efeito de cavitação, ele principalmente, né, aumenta a temperatura do local onde será aplicado, e aí esse aumento de temperatura é que vai determinar, né, se ele vai lesionar ou não, né? Então, nós temos recursos que lesionam e temos recursos que não lesionam. Isso vai depender do grau de temperatura que estes equipamentos vão atingir, principalmente no tecido adiposo, né? Outro efeito muito utilizado do ultrassom é o aumento da circulação, tanto sanguínea quanto linfática, aumento do metabolismo celular e modificação das propriedades viscoelásticas do tecido conjuntivo, usado muito nos tratamentos para celulite, né? Diferentes tipos de celulite, o ultrassom ele é muito bem indicado. Um outro efeito que nós conseguimos com o ultrassom é a fonoforese,
que é a aplicação, né, de ativos através das ondas sonoras. Então, a onda sonora, ela promove um aumento da permeabilidade dessas membranas e o ativo, quando colocado junto com o gel, ele pode aumentar a sua permeação. Então, nós vamos ter aí a somatização, né, dos efeitos da micromassagem, dos efeitos do ultrassom, associados aos efeitos dos princípios ativos. Então, a gente pode potencializar os resultados com a fonoforese, utilizando também um recurso de ultrassom. Então, como eu já comentei, as principais indicações, né, na área da estética do ultrassom seria a gordura localizada, celulite, tratamento de fibroses, aderências e o rejuvenescimento, agora com os recursos aí de microfocados. Bom, um outro recurso que nós temos na fisioterapia, né, e que é utilizado na área da estética é a radiofrequência. A radiofrequência, ela se enquadra dentro dos recursos que geram calor, né, que gera diatermia. Então, na reabilitação, a gente usava muito as ondas curtas, né, e o efeito, né, o mecanismo de formação da radiofrequência, basicamente é o mesmo efeito que a gente tem do ondas curtas, só que com ponteiras diferenciadas, né? Adaptadas, lógico, para a nossa área de atuação, que é a estética. Então, a radiofrequência, ela vai gerar um movimento de corrente elétrica de alta frequência. Esse movimento de corrente elétrica em alta frequência vai gerar um campo eletromagnético. Então, eu vou perder a ação da contratilidade dessa corrente elétrica e eu vou gerar calor. Então, basicamente, a radiofrequência ela vai trabalhar com efeitos térmicos e até hipertérmicos, né? Então, eu tenho algumas disfunções onde eu vou querer apenas aumento da temperatura para mobilizar, aumentar a circulação, e outros onde eu vou ter estímulos hipertérmicos que eu vou gerar alguma lesão, né? Para poder aí gerar outros efeitos. Então, esse efeito térmico, esse efeito de calor, né, nos nossos tecidos, eles vão promover principalmente contração das fibras de colágeno. Então, a gente vai realinhar as fibras de colágeno, que é aquele primeiro efeito da radiofrequência que a gente tem, né, o efeito imediato, né, de contração dessas fibras de colágeno. Então, aquele efeito lá de lifting, né, que a gente consegue observar principalmente na flacidez tissular. Um efeito secundário que ocorre após esse efeito térmico é a neocolagênese. Então, essa lesão que eu causo, né, essa termolesão causada pelo aumento da temperatura nas fibras de colágeno, principalmente nos fibroblastos, vai estimular, né, posteriormente aí, a formação de um novo colágeno. O aumento circulatório por conta dessa vasodilatação promovida pelo calor e o aumento metabólico, né, o que justifica aí o uso da radiofrequência nos tratamentos também de gordura localizada. As principais indicações, né, para o uso da radiofrequência é a flacidez tissular, tanto facial quanto corporal, a gordura localizada, onde a gente tem também efeitos de morte celular, de acordo com a temperatura, tratamentos em fibroses, aderências, todos os graus de tipos de celulite, né, com seus parâmetros específicos para o tratamento com a radiofrequência, tratamentos de estrias e rejuvenescimento, né, produção de colágeno, são as principais indicações para o uso desta radiofrequência. A radiofrequência, ao longo dos anos, ela sofreu aí algumas variações, né? Porque quem sente radiofrequência, o paciente que está recebendo este recurso, a principal queixa dele é o desconforto, né? Por conta do aquecimento, por conta deste calor. Então, algumas variações de radiofrequência surgiram no mercado, né? Uma delas é a criofrequência, onde a gente tem um resfriamento da superfície na primeira camada e um aquecimento na profundidade. E os efeitos terapêuticos que nós vamos ter com a radiofrequência, ela não se dá nem pelo frio da superfície e nem pelo aquecimento da profundidade, mas sim pelo choque térmico entre estas temperaturas dentro dos nossos tecidos. Então, nós vamos ter aí principalmente efeitos de
produção de colágeno, né? A gente vai estimular principalmente a melhora, né, de produção de colágeno, tanto facial quanto corporal. Mas basicamente é a radiofrequência que aquece e a ponteira, né, gelada na superfície é que vai fazer o efeito aí da criofrequência. Uma outra variação que nós temos hoje de radiofrequência é a tecarterapia. A tecarterapia, ela possui algumas ponteiras diferenciadas e essas ponteiras, elas podem ser utilizadas tanto de formas isoladas como combinadas, né? E a principal diferença da radiofrequência para a tecarterapia é a associação da terapia manual. Então, a gente consegue fazer movimentos de terapia manual, aumentando a temperatura, melhorando, né, tendo todos aqueles efeitos térmicos que a radiofrequência tem, associados à massagem, à terapia manual. Uma outra diferença da tecarterapia com relação à radiofrequência é que na tecarterapia a gente pode ter também apenas aquele efeito atérmico. Então a gente comentou, né, que na radiofrequência a gente tem muita questão da produção de calor. A tecarterapia, além de ter o efeito térmico e hipertérmico, ela também pode atuar na forma atérmica, né, que seria apenas a troca dos íons, porque é uma corrente elétrica que vai passar em alta frequência, mas ela só vai fazer trocas iônicas. E isso favorece muito a questão da cicatrização e da circulação. Então, a gente consegue fazer tratamentos de drenagem, até utilizando essas frequências, essas trocas iônicas, né, de baixas temperaturas, para mobilizar aí circulação, mobilização de líquidos. E isso favorece muito também o uso da tecarterapia nos pós-operatórios, né, onde a gente não pode estar atuando com calores intensos aí logo na sequência, né, desse tipo de tratamento, das cirurgias. Então, a tecarterapia, ela vem com essa proposta de aquecimento e de não aquecimento para mobilização. Então, e tudo isso, né, dentro do contexto da engenharia é radiofrequência. Um outro recurso utilizado, né, dentro da eletroterapia é a fototerapia, né? A fototerapia são recursos físicos, né, que utilizam os fótons, que são liberados através da movimentação da corrente elétrica, que vai gerar esses fótons e vai gerar a energia luminosa, que vai ser absorvida pela nossa pele, pelos nossos tecidos e vai gerar aí os efeitos que a gente espera, os efeitos terapêuticos e fisiológicos. Dentro da fototerapia, a gente trabalha dentro de um espectro, né, que seria o espectro luminoso. Esse espectro luminoso que trabalha desde a luz visível até o infravermelho, né? Esse espectro visível, a gente trabalha com as diferentes colorações, né, de acordo com o comprimento de onda, e as luzes do infravermelho que também atuam sem a nossa visão, né, sem a gente visualizar essas luzes. O espectro visível a gente pode trabalhar, né, de acordo com o comprimento de onda, relacionando eles à profundidade. Então, quanto menor for o comprimento de onda, né, menor for o espectro, né, dessa luz visível, mais superficial. Conforme esse comprimento de onda ele vai aumentando, a gente vai aumentando também a profundidade de tratamento, né? Então, essa luz, para poder ser utilizada, né, nos nossos tecidos, ela precisa ter um objetivo. Então, eu vou escolher um objetivo, vou traçar este objetivo. Dentro desse objetivo, vou escolher o comprimento de onda mais adequado. No espectro visível, quando a gente trabalha com os equipamentos no espectro visível, a gente vai escolher, né, esse comprimento de onda de acordo com a profundidade. Onde está a célula, né, que eu preciso estimular? Está mais na epiderme, está mais na derme, está mais na hipoderme. Então, através dessa relação, eu vou escolher o comprimento de onda, né, que vai ser aí, que basicamente desde os 380 até em torno de 800 nanômetros que a gente trabalha, e aí outros tipos de laser que trabalham também a nível de infravermelho. Bom, as principais luzes que a gente utiliza, né, dentro
da fototerapia seria o laser, né? O laser, o feixe de luz de laser, os LEDs e as luzes ultravioletas. As diferenças dessas luzes, né, elas vão depender um pouquinho aí do tipo de equipamento, do tipo de luz que a gente vai utilizar. O laser, por característica, ele tem uma característica de ser uma luz monocromática, ou seja, ela tem um único comprimento de onda. A gente só vai ter um equipamento de laser para tratamentos bem específicos, de acordo com esse comprimento de onda. A luz do laser é uma luz coerente, ou seja, é uma luz que tem a mesma amplitude, a mesma velocidade, ela não se modifica durante o seu trajeto. E ela tem como característica principal também o seu feixe ser colimado, ou seja, do jeito que ele sai, né, da ponteira, é o jeito que ele vai ser absorvido. Por isso a importância, né, da forma correta de aplicação, do acoplamento, para que a gente não tenha aí divergências, né, nesse feixe de luz. A luz pulsada, né, a luz intensa pulsada, os próprios LEDs, elas têm como característica ser equipamentos com luzes policromáticas, ou seja, no mesmo equipamento ou na mesma ponteira eu posso ter diferentes comprimentos de onda, né? Essas luzes, tanto da luz pulsada quanto dos LEDs, são luzes não coerentes, ou seja, essas luzes elas espalham, então é um flash de luz, um feixe de luz que se espalha mais no ambiente e ela, por isso, não é uma luz colimada, ou seja, ela é uma luz que diverge mais. Em termos de profundidade, né, em termos de diferenças, né, entre laser e luz pulsada ou até mesmo LED, é a questão da concentração dessa energia. O laser, por ter um feixe mais colimado, eu consigo atingir profundidades maiores. Já a luz intensa pulsada e os LEDs, por ele não ter essa colimação, por ser essa luz mais divergente, ou seja, uma luz que se espalha mais, eu tenho como objetivos, né, os tratamentos mais superficiais, né? Então, essa aqui é a diferença entre os equipamentos. Bom, todas as luzes, para serem absorvidas e poderem estimular, né, terem os efeitos terapêuticos esperados, elas precisam ser absorvidas, né, pelos nossos tecidos. No caso das luzes, a gente precisa dos cromóforos. Cromóforos são células que absorvem cores, determinadas cores. Então, a gente tem lá dentro daquele comprimento de onda, né, algumas células que são melhores absorvidas por determinados comprimentos de onda. Então, principais cromóforos que nós temos no nosso organismo é o sangue, né, a oxihemoglobina, a desoxihemoglobina, a melanina, tanto da pele quanto a melanina do pelo, né, a citocromo C oxidase, as porfirinas, a água, a gordura, as proteínas. E um cromóforo que muita gente hoje tem, que nós temos lasers específicos para tratamento, seriam as tintas, né? As tintas de tatuagem, as tintas de micropigmentação. Então, esses são cromóforos, são células que absorvem essas luzes. Dentro dessa absorção, nós vamos ter aí os efeitos terapêuticos e fisiológicos. Dentro dos equipamentos de laser, né, nós temos aí a classificação de acordo com a sua potência. Então, nós temos equipamentos de baixa potência, que são aqueles com potências aí abaixo dos 500 miliwatts, que tem como principal característica ser recursos, né, atérmicos, ou seja, não produzem nada de calor. São os recursos que fazem a fotobiomodulação, onde a gente consegue tanto estimular quanto inibir as células dos nossos tecidos, usada mais para fins terapêuticos e por uma absorção celular. Já os aparelhos de alta potência são aqueles com potências acima de 500 miliwatts, tem como características principal ter calor, produção de calor. E este calor, ele vai gerar uma lesão, tanto ela destrutiva, né, no caso de destruição ou ablação, como de coagulação. Muito usado também em tratamentos cirúrgicos, né? Então, uns exemplos que nós temos aí de recursos, né?
Os lasers de baixa potência são os lasers utilizados na reabilitação, né, o que a gente já conhece dentro da fisioterapia. E os lasers de alta potência são aqueles lasers que vão gerar lesões térmicas para principalmente hiperpigmentação, rejuvenescimento, remoção de tatuagens. Então são recursos de maior impacto e que vão lesionar os nossos tecidos. As principais indicações, né, dos equipamentos de baixa seriam tratamentos de acne, alopécia, cicatrização, principalmente nos pós-operatórios, fotorrejuvenescimento, flacidez, celulite e gordura localizada. Já os equipamentos de alta, eles trabalham muito a parte do rejuvenescimento, as hiperpigmentações, né, de difícil remoção e as remoções aí de tatuagem e as micropigmentações. Bom, seria isso aí mais ou menos o conteúdo para mostrar para vocês da área da estética. Agora a gente vai abrir para algumas perguntas, né, para a gente poder finalizar. Doutora, a gente tem duas perguntas aqui. Como que a eletroterapia ela pode auxiliar no controle da dor em pacientes com condições dermatológicas, como psoríase, acne, e quais as técnicas indicadas para esses casos? Então, a gente utiliza aquelas frequências, os recursos da eletroterapia realmente usados na fisioterapia mesmo para analgesia. Então, geralmente são os recursos de baixa frequência, né, muito parecidas com o TENS. A própria corrente de média frequência também pode ser utilizada e a gente aplica ele geralmente no ponto da dor ou próximo, né, na área da dor, com os eletrodos específicos. E aí a gente trabalha com a modulação para analgesia. Aqui também estão perguntando como que a eletroterapia ela pode ser utilizada no tratamento das cicatrizes, estrias e se são eficazes. Sim, são muito eficazes. Vai depender um pouquinho do tipo do recurso. Nós temos recursos desde baixas frequências, aqueles que não estimulam tanto com lesão, com processos inflamatórios, né? Como aqueles que geram mais lesão, principalmente a questão da radiofrequência, né, que vai gerar um pouco de aumento de temperatura, vai gerar lesão, e aí na reparação dessa lesão causada pelo calor, a gente vai produzir colágeno, e aí a gente melhora a aparência de cicatrizes e de estrias. E a última pergunta, quais são os benefícios da fototerapia para o tratamento de condições como o melasma, e se ela contribui para a regeneração celular e reduz a inflamação da pele? Sim, para reduzir a inflamação, a gente usa os recursos de baixa potência, as luzes de menor potência que não causam calor, né? E aí a gente consegue trabalhar os processos inflamatórios. Já no melasma, tanto os recursos de baixa quanto os de alta também têm a sua aplicabilidade. Vai depender um pouquinho do tipo do recurso que o profissional vai ter em suas mãos. Mas os de baixa potência, a gente trabalha com a inibição da célula que produz o pigmento. Então, muito obrigada. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade da Faculdade Inspirar por estar aí mostrando um pouquinho dos recursos da eletroterapia dentro da área da estética.